Afonso, vamos lá, você nasceu onde? Nasci em Belo Horizonte, a minha família estava em Brasília na época, mas como não tinha hospital direito em Brasília ainda, minha mãe voltou para cá para eu nascer aqui no Hospital São Lucas, em Belo Horizonte. Minha família toda daqui, né? Meu pai estava morando em Brasília porque estava trabalhando com Juscelino, e aí depois foi para o Rio, mas eu vim nascer em Belo Horizonte. Eu acho muito legal ter nascido aqui, eu gosto muito de ter nascido. E aí, rapidinho, você foi para o Rio? Aí o meu pai foi para o Rio com o Juscelino, né? Então a gente foi morar no Rio, em Copacabana, mas eu adorava vir passar férias aqui, porque também, como eu te contei já, no Rio, o Rio é uma cidade linda, maravilhosa e tal, mas já era muito cheia de gente, e você morava em Copacabana. Morava em Copacabana, muito movimento. Isso. Então, para uma criança, assim, era mais difícil ficar solta na rua. Sempre tinha perigos no Rio, que aqui em Belo Horizonte não tinha, né? Então, aí quando a gente veio para cá, que eu tinha 9 para 10 anos, assim, eu cheguei numa cidade que era um paraíso aqui, bicho. Belo Horizonte, o lugar que eu morava, como eu te contei, cada quarteirão tinha pelo menos umas 10 casas, e cada casa tinha no mínimo 3 crianças. Porque era 5 filhos que o pessoal tinha naquela época. Então, eu cheguei no quarteirão, tinha 30 crianças, no outro quarteirão tinha mais 30, no outro tinha mais 30. Então, assim, eram as turmas, gente que brigava, um quarteirão brigava com o outro e tal. Mas depois todo mundo amigo, né, bicho? Porque hoje a gente morre de saudade. Quando você encontra um confiava no outro, né? A família de um olhava o outro, né? Quando você encontra um inimigo, entre aspas, do quarteirão, da turma do outro quarteirão, hoje, bicho, é uma alegria. Porque, tem muita história, muita história. Futebol, que eu jogava. Eu era ruim pra danar no futebol, mas eu jogava. Não importa, isso é o de Minas. Eu era o banheiro. Que legal, Afonso. Então, mas aí você ficou no Rio de Janeiro até os 9 anos? Até os 9 anos no Rio, mas eu vinha sempre passar férias aqui na casa da minha avó, que só na casa da minha avó tinha 9 crianças. Nossa, então era o Meus 2 tios moravam, meu avô dividiu a casa no meio, era uma casa na Rua Grão-Pará, ali em Santa Efigênia, perto do Palmeiras, do clube. Meu avô dividiu a casa no meio, aquelas casas, aqueles terrenos que eram grandes ali, e fez 2 casas para os meus 2 tios. Então, um tinha 5 filhos, eu tinha 4. Aí, eu ficava na casa da minha avó, só ali eram 9, mais as outras crianças dos outros quarteirões. Então tinha tudo que era brincadeira, que eu não tinha no Rio. Sim. Futebol, queimada, pegador de esconder, tudo que era coisa. Mas, Afonso, no Rio, você morando em Copacabana, você tinha uma coisa que você estava me falando, muita gente conhecia. No Rio tinha uma coisa que era legal, que era o seguinte, eu via televisão, via mais televisão do que brincava na rua. Ó. Sim, morava em apartamento. Morava em apartamento, então era mais difícil. Aí eu ficava, às vezes, na janela, tinha uma janela grande assim na frente, primeiro andar, eu ficava ali, então via muito artista, né? Então vi jurados do Flávio Cavalcante passando, comediantes, via esse pessoal, e aí às vezes eu descia correndo para ir lá. É mesmo? E muitos eram simpáticos, outros menos, assim, mas eu lembro que a Marisa Urban, que era jurada do Flávio Cavalcante, ela me deu um sorriso, que até hoje eu tenho esse sorriso na memória. Ela era muito bonita, né? Isso, claro. E aí eu falei, oi Marisa, eu era criança, eu tinha 6, 7 anos, e ela olhou e deu aquele sorriso assim e tal, e eu nunca esqueci esse sorriso, porque foi uma coisa bonita dela. Isso no Rio é mais, assim, é mais interessante, né, assim. Aqui em Belo Horizonte, a gente vê uma pessoa conhecida, fica um pouco arredio, né? Olha e tal. No Rio não, já chega, conversa, no Rio tinha muito artista, como tem até hoje, né? Os artistas todos vão para lá até hoje, assim, né? Então, Belo Horizonte não tinha artista famoso, assim, nessa época. Não tinha jogador. Eu lembro que meu primo, que era mais ligado do que eu em futebol, ele era cruzeirense, e era engraçado porque um dia o Natal foi na casa dele, porque o meu tio fez alguma coisa. Então, assim, o Natal, jogador do Cruzeiro. Isso. Então, assim, o Dirceu Lopes... Aquele time do Cruzeiro fantástico. O Dirceu Lopes morava perto da casa da minha tia, na rua Soledade, eu acho. Alguém falou, aqui é a casa do Dirceu Lopes. Então, o jogador aqui, acho que era mais conhecido. Não tinha muito artista, não sei. Tinha o pessoal do teatro aqui, mais velho, mas não sei se... televisão, não tinha uma televisão forte, assim, né? Então, nessa época, a Rede Globo já com as novelas, com não sei o quê.